Existem muitas dúvidas envolvendo o nascimento de uma criança, não é mesmo? Principalmente se for o primeiro filho. Então, no programa de hoje, a gente vai trazer uma médica pediatra para falar desde o choro no momento em que o bebê vem ao mundo, até as vacinas que garantem a imunidade dos pequenos no início da vida. A médica, a doutora Larissa Figueiredo, ainda explica os exames que são realizados na maternidade para conhecer a saúde integral dos bebês. E vai muito além do teste do pezinho, viu? Confira. Existe essa preocupação dos pais, por exemplo, de procurar um pediatra mesmo assim, antes de tudo, se já tem essa cultura, ou a gente vê mais realmente depois da sala de parto, depois que o bebê nasce, e agora? Quem vai ser o pediatra? Vamos procurar. Quando, na verdade, já deveria ter essa orientação, esse entendimento antes. Como é que é isso na prática no consultório? Você já vê esses pais muito assim, procurando já a mulher grávida ou ainda pensando e já procura um pediatra para chamar de seu? Pronto, agora vai um carão para os pais, tá certo? Qual é o normal? Qual é o normal? O normal é o menino nascer e não nem ter pediatra. A verdade é essa. Aí depois fica o surto. Meu Deus, o E menino não tem agora? pediatra, eu não sei o que fazer. Essa é a realidade. A re- 99%. Assim, não sei dizer exatamente em dados, mas muita Uhum. gente na alta mesmo da maternidade ainda não tem o pediatra, né? Ainda não Uhum. tem um pediatra para chamar de seu, às vezes não buscou. Mas qual seria o ideal? O ideal, que atualmente tem sido difundido, é a consulta pediátrica pré-natal. Uhum. Principalmente se você já escolheu o pediatra que vai seguir, né, o seu filho após o nascimento, e o pediatra também que vai acompanhar você ali na sala de parto. Então, por que que é ótimo a consulta? Porque a gente começa a adiantar muitas dúvidas. A Uhum. gente começa a ver como foi esse pré-natal, como foi a pré-concepção, os riscos que essa criança sofre, porque existem doenças maternas que podem influenciar ali no momento do nascimento, mas também na saúde do bebê para o resto da vida. Alguns dados antecipam riscos e a gente trabalha desde o princípio em cima desses riscos. Então, o ideal é a consulta pediátrica pré-natal. E aí eu até queria saber se é mito ou verdade aquela questão o bebê ele precisa chorar quando ele nasce? Ele precisa abrir aquele berro para dizer, tá tudo bem com os pulmões, ou aquele bebê que nasce mais caladinho, sem chorar muito, é um sinal de alerta. Se ele não está berrando, mas ele está respirando ativamente, né? Que a gente tem como verificar isso, se o bebê está respirando espontaneamente, mas não está dando aquele berro, Aham. né? Aquele show. É, Que o bebê precisa chorar, né? A gente já fica É, esperando. não, assim, ele precisa respirar para poder abrir os pulmões. Porque o que é que acontece? Quando o bebê está dentro do útero materno, os pulmões eles estão fechados, eles têm uma resistência muito grande. Eles estão lá cheios de líquido. Por quê? A placenta faz tudo Uhum. tudo isso pelo bebê. Então, quando ele nasce, né, que a gente faz o clampeamento do cordão, é um momento que esses pulmões vão se encher de ar, né? E que o bebê vai começar ali a ter essa transição para o meio externo. E esses pulmões vão se abrir, né? Para se Uhum. encher de ar e ele poder respirar. É, a gente consegue assimilar isso muitas vezes pelo choro, porque às vezes ele Uhum. já nasce chorando. Mas não necessariamente. Se ele estiver respirando, a gente vê que ele está Uhum. respirando ativamente, não precisa abrir aquele berreiro. E aí nasceu, né? A mãe tem aquele momento ali de ouro, né? Que bota no Ah, é colo o melhor momento de dela. todos. Aquele momento. Todas as mães que têm essa oportunidade, né? É um direito, né, da família ter esse momento, é o melhor dos momentos. E é um momento de Que é ouro, botar né? lá o bebê pra, inclusive, dar uma primeira mamada ou não? É só o contato, pele com pele. Inclusive, é um momento da gente tentar já iniciar a amamentação. Às vezes elas ficam
meio preocupados, Uhum. mas assim, não precisa ficar, porque às vezes a criança não mama imediatamente no seio, mas tá ali dando a primeira sugada, tá sentindo o cheiro da mãe, tá exercendo o reflexo de sucção, né? Não necessariamente ele precisa dar aquela super mamada efetiva, porque é muita coisa acontecendo ali, principalmente nas cesáreas, né? Lembrando que esse momento deve ser executado, né? Claro, se a família quiser, porque às vezes a mãe também pede para retirar do colo, mas muitas mães pedem para continuar com o bebê no colo. Mas se a família quiser, se a mãe quiser ficar com o bebê ali em cima do colo, pelo menos 1 hora, tá certo? Tanto no parto normal quanto na cesariana. E não é pele e pano. É pele e pele. Pele. É abrir um pouco o avental da mãe, colocar o bebê sobre essa mãe e sobre a mãe e o bebê um lençolzinho, porque às vezes a sala pode estar fria, né? Então, um lençolzinho mais aquecido para conforto tanto da mãe quanto do bebê. Mas esse momento deve ser oferecido tanto nos partos normais quanto nas cesarianas. Doutor, em relação aos exames, né? A gente sabe que independente do SUS, independente da rede particular, independente também, inclusive, do tipo de parto, né? Existem os exames neonatais obrigatórios, né? Isso, então, quais seriam eles e quais, assim, não podem ser negligenciados de forma alguma? Eu acredito que, talvez, nos tempos de hoje, se faça menos negligência, não sei. Não sei, depende muito da localidade, da unidade hospitalar, não sei, mas quais seriam esses para as mães ficarem alerta e depois dizer, ah, não, a gente faz depois, mas alguns têm prazo, né? Sim, sim. Todos os exames de triagem neonatal, como eu sempre digo em sala de aula, né? Eu dei essa aula para os alunos. Ah, O você que... não falou na sua bio, né? Sim. Do Sim, lado de também sou lecionar. professora. Também professora. Gente, é porque tem que ser tanta coisa, né? Tem que ser médica, tem que ser professora, É, tem que se especializar também, tem que muita ser coisa. aluna. Mas eu dei essa aula, né? Eu sou professora também. Eu dei essa aula aos alunos. Também apresentei durante a residência de neonatologia, também apresentei a aula de triagem neonatal. Tudo que está colocado como triagem neonatal está colocado porque o bebê corre sério risco de morrer se essas doenças não forem identificadas precocemente. Então, todos os exames de triagem são para doenças que têm risco efetivo de morte, tá certo? E quais são essas? O maior de todos, né, o que é de mais conhecido, né, o que tem mais tempo com a gente é a triagem metabólica, né, o teste do pezinho, que foi ampliado. Então, antigamente a gente triava 6 doenças. Foi ampliado esse teste do pezinho, acho que foi um documento de 2021 que ampliou para uma série de doenças. Mas essas doenças ainda estão sendo liberadas pelo SUS. Atualmente, o teste do pezinho ampliado conta com a triagem de 7 doenças, que eram as anteriores, mais a toxoplasmose congênita. Mas, além da toxoplasmose congênita, a gente tria também hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, como, por exemplo, a anemia falciforme, né? Mas tem outras hemoglobinopatias também. Hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística também é uma triagem. E aí, não dá o diagnóstico, tá certo? É muito importante dizer isso. Não dá o diagnóstico. Porém, um teste do pezinho alterado, a gente consegue, caso a criança já apresente algum sintoma, direcionar para aquele diagnóstico e pedir exames confirmatórios, certo? Que no caso da triagem do teste do pezinho, seriam as sorologias, as dosagens dessas doenças específicas, tá certo? Então, temos o teste do pezinho atualmente com 7 doenças triadas, mas existe um protocolo pelo SUS para isso ser ampliado, eu acho que é até 50 doenças, se eu não me engano. Na rede privada, a gente conta com o teste do pezinho master. E aí, são alguns laboratórios que fazem, ele demora realmente mais. Normalmente não está incluso nos planos de saúde, os pais, quando fazem, pagam de forma particular. Mas esse master, que é com mais doenças ainda, já está disponível na rede privada. Então, esse é o maior dos testes, digamos completo. assim. É o que tem mais tempo, que tria a maioria das doenças, né? Que boa parte das doenças.
O segundo teste é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele detecta cardiopatias, mas não todas as cardiopatias. Ele tria as cardiopatias que a gente chama de críticas. O que é crítica? É aquilo que tem risco efetivo de morrer, certo? São cardiopatias que normalmente cursam com bebê roxinho, com bebê que cansa na hora de mamar, mas o teste do pezinho, ele existe para que antes mesmo do bebê ter algum sintoma, a gente já consiga identificar. E ele é muito simples, gente. É muito, 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 muito simples. É um teste de oximetria que ficou famoso na pandemia, né? Uhum. E a gente faz a aferição da saturação tanto do membro superior direito quanto do membro inferior. E aí, a gente vai analisar duas coisas. Se essa saturação está baixa e se existe diferença de saturação entre o membro superior e o membro inferior. E ele deve ser feito entre 24 e 48 horas de vida. E você não pode ter alta da maternidade com o seu bebê sem fazer esse teste. Então, antes de 24 horas de vida, sem realizar o teste, você não pode ter alta da maternidade com o seu bebê. Certo? Por que 24 a 48 horas de vida? Existe um buraquinho do período fetal, né? Um buraquinho que a gente chama de shunt, que passa sangue de um canto para outro. E aí, esse buraquinho, ele fecha entre 24 e 48 horas de vida, certo? E as cardiopatias críticas dependem desse canalzinho. Então, quando esse canal, ele fecha, começa a dar os sintomas. E a gente quer justamente detectar esse momento antes do bebê ter sintoma. Então, por isso que tem que ser feito antes do bebê ter alta e tem que ser feito durante esse período. Fez antes de 24 horas de vida, não adianta. Tem que repetir. Também se passou, também não é efetivo. E os bebês que estão em unidade neonatal, como eles já estão o tempo todo monitorizados, aí normalmente eles não fazem, certo? Porque eles já estão com essa monitorização na UTI. E também alguns que estão na UTI são muito prematuros, então aí eles fazem, por muitas vezes, o eco de triagem pelo neonatologista, ou inclusive o eco funcional com o cardiologista. E agora tem pausa por aqui. É um instante só e a gente já está de volta. E estamos aqui de novo com esta edição do Dr. Play, que está incrível para você que está com um bebê em casa. Sabe quais são as vacinas essenciais que as crianças devem tomar? Descubra agora. O da orelhinha e o do olhinho. O olhinho é logo depois, né? Que você sai da... O olhinho a gente pode fazer desde o momento do nascimento, tá certo? Desde que o bebê esteja com o olhinho aberto, você já vai lá. É muito fácil, é um aparelho que a gente chama de oftalmoscópio e o que a gente quer ver. Todo mundo já tirou uma foto e teve aquele reflexo vermelho nos olhos, né? O que é que a gente espera? Que a retina ela esteja translúcida e a gente consiga ver os vasos, que são justamente esse vermelhinho. Então, quando a gente vai lá com feixe de luz e tá vermelhinho, então quer dizer que não tem nenhuma obstrução nessa retina. Então, teste normal, certo? Em ambos os olhos, porque às vezes pode estar alterado de um lado e do outro lado está normal. Gente, a gente conseguiu verificar esse vermelhinho em ambos os olhos, o teste está normal. Quando é que está alterado? Se tem branco. Se tem branco no lugar de vermelho, significa que tem alguma obstrução nesse feixe de luz e nessa visão desse bebê. E aí a gente tria algumas doenças, né, que ficou muito conhecido o caso da filha Tiago Leifert, né, o retinoblastoma. Também catarata congênita, pode alterar também em casos de glaucoma, mas principalmente retinoblastoma e catarata congênita. O que é que eu faço no consultório e é recomendado se fazer, certo? É que em todo exame de criança abaixo de 1 ano de idade, esse exame seja repetido pelo pediatra. Então, é importante que o seu pediatra repita em todas as consultas, dentro de 1 ano de idade, esse teste do olhinho, certo? Isso não exclui a avaliação com o oftalmologista, que deve ser entre 6 meses e 1 ano de idade, tá certo? E depois disso, é bom que a criança tenha um segmento aí semestral e normalmente os próprios oftalmologistas dão essa orientação para a família. Mas normalmente é entre 6 meses e 1 ano de idade, fica repetindo a cada 6 meses. Mas depende muito de caso, normalmente o próprio oftalmologista recomenda. Mas
uma coisa não exclui a outra. A gente tem que ver, mas a criança tem que passar também pelo oftalmologista nessa idade. Uhum. Em relação à icterícia, doutora, a gente vê que Eu acho que ainda faltou os outros dois. foi orelhinha. Foi, orelhinha. Aí, Sim, ainda tem orelhinha e linguinha. vamos São lá. 5. São 5, vamos lá. Orelhinha. Aí a orelhinha, olhe, eu falando da orelhinha, eu vou só dizer um recado às mães. Quando a gente que é pediatra, a gente diz que pode uma coisa e de repente mudou uma diretriz, não é a gente que está sendo mentirosa, não. As coisas estão mudando com tanta rapidez. Inclusive, já teve atualização do teste da orelhinha. Mas basicamente, né, é o teste de triagem que a gente faz, vamos se dividir em crianças com risco e sem risco. As crianças que não têm risco, elas fazem um exame mais de triagem, que a gente chama de emissões otoacústicas, e quem tem algum risco, que foi de UTI, um bebê prematuro, aí essas vão fazer uma triagem mais apurada. Só que agora eles dividiram esse risco em 2 grupos, em 2 subgrupos, que aí o risco 1 ainda continua fazendo emissões otoacústicas e o risco 2 faz esse exame mais apurado. Mas eu vi essa atualização, inclusive hoje, antes de vir pra cá, minha gente. E tem o teste da linguinha que é feito. E aí, esse é feito pelo fonoaudiólogo normalmente, certo? Do olhinho é feito por a gente. O do coraçãozinho pelas técnicas de enfermagem. E o pezinho é coleta de sangue pelo laboratório e manda para laboratório especializado. E o da linguinha também é feito pelo fonoaudiólogo. A gente usa o método de Bristol, que foi o padronizado para ser um só no Brasil todo. E aí, o que é que a gente detecta? Se essa língua é muito curtinha e se ela é grossa. Por quê? Pode dificultar a amamentação. Mas não significa dizer que necessariamente um teste da linguinha alterado tem que cortar o freno lingual do bebê. Isso deve ser bem avaliado justamente com esses profissionais. O fono, o odontopediatra, eles que normalmente fazem essa avaliação e, se necessário, fazem um procedimento também. Mas não necessariamente o teste alterado significa dizer que a gente vai ter que cortar a linguinha. Mas algumas vezes é necessário. E aí, agora sim, falando da icterícia, né? Mas ainda assim, tem muitas mães que economizam e se sacrificam, muitas mães que não poderiam fazer a vacinação no SUS, mas preferem essa questão da vacinação na rede privada. Tem algumas vacinas que realmente são essenciais e que não estão no SUS, mas que precisam, né, pelo menos ser dadas na rede privada. E hoje o SUS, ele comporta quase todas as vacinas, não é isso? Muitas vacinas, muitas vacinas. O calendário vacinal do PNI cobre muita vacina, certo? Mas existem vacinações, sim, que a gente, quando a família consegue investir, realmente elas tentam, elas se empenham para investir, que a gente recomenda fazer na rede privada. Tá certo? Mas o PNI, se você não tiver condição, se você tiver uma condição financeira, assim, mais difícil, o que tiver disponível no SUS, dê todas as vacinas seguindo o calendário vacinal do PNI, né? Que é o Programa Nacional de Imunização. Mas além do que tá no PNI do Ministério da Saúde, né? No que tá contido no SUS, existe o que a Sociedade Brasileira e de Imunização recomendam. E o que as sociedades recomendam, né? E que a gente também, como profissional de pediatria, recomenda. Quais são as diferenças, assim? Basicamente, a vacina de pneumonia e a vacina de meningite, certo? Que previne contra a meningite. No SUS, a gente tem contra a pneumonia a pneumo 10. E em casos de crianças com risco específicos, pneumo 13. Mas a população geral toma pneumo 10, certo? Uma tem 10 protege contra 10 serotipos e outra protege contra 13 serotipos. Na rede privada, a gente tem a pneumo 20 ou 15. Uma que previne contra 15 serotipos e outra contra 20 serotipos. E o cenário atual dos agentes causadores de pneumonia na infância é que a gente realmente precisa dessa cobertura com esses 20 serotipos. Atualmente, então é um investimento necessário, né? A gente precisa, porque o que é que acontece? A gente vacina
E aí as crianças deixam de morrer com isso que elas estão sendo vacinadas. Mas aí, minha gente, esses bichos, eles vão aparecendo novos e novos e novos e novos. E às vezes a rede pública não consegue acompanhar, apesar de que em todas as reuniões a gente solicita, né? As sociedades paraibana, brasileiras solicitam ao Ministério da Saúde que sejam inclusas. Então, quem consegue fazer esse investimento na pneumovinte é uma vacina que eu indico dar na rede privada, certo? Que faz muita diferença também. Das gripes comuns, é recomendável também dar às crianças, porque muita mãe negligencia, apesar de que prefeitura, a gente sempre vê, né, mutirões de AD para levar as crianças. Aí não, uma gripezinha em criança, sempre, toda criança sempre parece gripada, né? Sempre. Mas aí, essas que têm anualmente das gripes, enfim, também deve fazer Sim. parte, apesar de não estar lá na caderneta, né, obrigatória, mas... Mas na caderneta tem um local lá de campanha. Ela não tá, porque elas, como são sazonais, são dadas nos períodos, aí não tem como deixar engessado Entendi. numa idade. São por faixas etárias durante as campanhas, né? Mas não só pode, como deve, por favor, deem, certo? As crianças, principalmente as menores, elas têm risco de evoluir com mais gravidade, com essas doenças que só causam gripe, né, nos adultos. Elas têm mais tendência a evoluir com gravidade, então vacinem sim. Certo. Inclusive, durante a minha formação, eu passei por uma UTI pediátrica que era especializada em bebês, né? Que são crianças abaixo de 2 anos de idade. Nessa UTI, eu tinha crianças recém-nascidas, de 1 mês, 2. O máximo que tinha lá era 2 meses. Todos com quadros gripais. Influenza, vírus sincicial respiratório, para influenza. Que a influenza a gente tem vacina. Claro que, às vezes, a criança pode pegar algum sorotipo que não tá ali incluso na vacina, mas às vezes é porque a vacinação ainda não foi dada, né? Como os recém-nascidos. Imunização que ainda não foi dada, ou assim, que passou e a família não deu. Então, assim, vacinem as crianças, tá certo? O que a gente tiver de disponível de vacina, podem vacinar, devem vacinar, tá certo? E o reforço, a grande novidade, né, que a gente fica feliz é da prevenção contra o vírus sincicial respiratório. E no canal do YouTube da Dr. Play você confere essa entrevista completa. Mas segue acompanhando a gente por aqui. Em breve tem mais conteúdo inédito de saúde feito com muito carinho e responsabilidade para você. Até o próximo programa.